A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Deus é tão bom, o Senhor Jesus Cristo é tão perfeito, que Ele nos abriu uma porta. A Bíblia fala muito nas questões de portas abertas por Deus, para termos sempre, através da televisão, da rádio, do satélite, um momento de reflexão. Eu creio que o momento que o Brasil está vivendo é tão dramático, tão dramático. Estamos diante de um recuo na vida econômica do nosso país, de uma recessão tremenda. Todos os dias, más notícias chegam aos lares de milhões de pessoas. E muita gente está extremamente preocupada com o seu futuro. Então é preciso que você agora pare e pense um pouco e beba comigo um café espiritual. Nosso objetivo é tratarmos das coisas da vida. Posso lhe garantir que você não ouvirá de mais ninguém o que Deus tem a falar ao seu espírito através deste profeta vivo. Minha saudação a todo o povo de Deus e mesmo aqueles que não sabendo que são ovelhas, seguirão ouvindo esta programação. Hoje eu quero lhe falar sobre renovação da fé. Você sabe que a fé é a força mais transcendental do mundo. A fé, da palavra original grega dunamis, ela tem o efeito da dinamite. Quando você entende o que é a fé, fé não é apenas um grauzinho de convicção em relação a alguma coisa. A fé é um dom sobrenatural de Deus, que a Bíblia chama a fé dos eleitos. A fé santíssima, a fé poderosa, o dom da fé. E disse o apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Hebreus, ele disse que a fé é a certeza e a convicção. Então, quando eu sou movido pela fé, há uma classe de certeza e de convicção que nada neste mundo tem poder para dirimir ou diminuir ou afetar a vida de uma pessoa que crê no duro, que crê realmente na pessoa amada de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é fundamental para a vida. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que muitas vezes as pessoas fazem sacrifícios, tentam de alguma forma barganhar com Deus, tentam fazer algum tipo, ou ter algum tipo de atitude carnal, como se o exercício físico tivesse algum valor perante Deus. Aliás, deixe-me abrir-lhe um parênteses para dizer, como eu fui durante muitos anos católico, apostólico, romano, graças a Deus que o Senhor me chamou e me arrancou das trevas da lei e daquilo que eu aprendi. Então, era-me ensinado e foi-me ensinado desde criança que o que era agradável a Deus era um bom sacrifíciozinho. Então, eu aprendi que se eu jejuasse, que se eu passasse dias sem comer, que se eu fizesse uma novena sacrificial, que isto iria mexer com o coração de Deus. Ledo engano. Ou então, se eu me tornasse
num verdadeiro cidadão contrito, debulhado em lágrimas, que Deus dos altos céus se impressionaria com o debulhar de lágrimas. Lê do engano. A única coisa que move o coração de Deus, a única coisa que mexe com o coração soberano de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são as atitudes da fé, são as decisões da fé, são o viver por fé. Paulo explica isto, aos Romanos ele diz, o justo viverá pela fé. Não aquela fé humana, da carne, lá do Antigo Testamento, quando, por exemplo, o profeta menor Abacuque dizia, o justo viverá pela sua fé. Essa era uma fé meramente humana. E fé humana, ela não tem poder, ela é muito limitada. A pessoa tem uma fezinha, mas não tem um dom extraordinário que a faz confrontar até as mais intensas e profundas adversidades da vida. Eu estava lendo no outro dia, no altar da nossa catedral, um testemunho de uma senhora que me escreveu, dizendo que estava com um diagnóstico médico de um câncer lá em Brasília. E ela entrou na internet em busca de alguma palavra que não fosse apenas médica e encontrou um tema que eu prego na igreja, e tem até um livro, A Cura de Câncer. Como é que a Bíblia ensina a receber a cura para doenças malignas e de câncer. E esta senhora imprimiu na internet esta mensagem, ouviu, leu um monte de vezes, e quando ela voltou ao médico, o médico disse, você está curada, alguma coisa aconteceu, já tinha feito radioterapia, quimioterapia, nada removia aquelas células matadoras. E eu estava lendo esse testemunho no altar, e uma senhora estava assistindo pela internet, e quando ela ouviu também com câncer de mama, e quando ela ouviu que Deus havia curado uma pessoa através dessa mensagem, ela tomou posse e me escreveu depois dizendo, apóstolo, fui fazer um novo exame e é um câncer benigno, ou seja, é apenas estar ali circunspecto a um cisto, vou tirar e não tenho mais nada. Quando o primeiro exame era de um agressivo câncer. Deus honra as atitudes da fé. Então, quando você começa a ouvir as notícias de tudo que se está passando no nosso Brasil, e a pessoa diz, meu Deus, mas o que será do meu amanhã? Como é que vai ser? E os meus filhos, e a minha empresa, os meus negócios, o meu salário, isso sou despedido. A fé bloqueia esse negativismo todo. A fé arranca as raízes do pessimismo. A fé é determinante. O justo vive por fé. Quando você começa a encarar a vida, dizer eu creio, meu amado, não há barreiras. Não há câncer que resista. Olha, neste momento há uma pessoa cega sendo curado, somente porque creu nesta palavra. Há uma pessoa agora saindo de um CTI, de um leito de CTI. Há uma pessoa que foi fazer um exame de rotina e constatou um câncer de próstata e neste momento está totalmente sarado em nome de Jesus. Há um homem muito desapontado, trabalhou anos a fio e chegou à idade de aposentadoria e simplesmente bateram a sua porta e agora está numa depressão profunda. Estava. A fé curou esta pessoa. Então a minha pergunta é, onde você perdeu a fé? Você sabe que às vezes as pessoas dizem eu creio, mas de repente são abaladas por alguma situação e deixam de crer. Então nós temos que pensar, primeira coisa, eu tenho que ter fé em mim. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Segundo lugar, nós temos também que ter fé nas outras pessoas, porque as pessoas dizem, mas a política é tudo igual, a política é tudo... Não, existe gente boa, existe gente má em tudo.
Não é a política que corrompe, são os homens que se corrompem. Não existe como governar uma nação sem regras políticas, sem regras daquilo que está instituído na Constituição de um país. Então nós temos que acreditar em nós mesmos, nós temos que ter fé nas pessoas boas desta nação e, em especial, a fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero lhe ajudar a viver uma vida feliz, uma vida compensadora. Você que tem problemas espirituais graves, você que tem problemas emocionais gravíssimos, talvez até tenha pensado em suicídio. Então nós vivemos num mundo cheio de crises e coisas muito eminentes. Eu sei que muita gente está pronta para se entregar ao desespero. Isto sabe o que é? Isto é falta de fé. Fé em nós, fé nos outros e fé em Deus. Nós precisamos de alguém para acreditar. Eu sempre digo isto na igreja. Nosso ministério é governado através de um apostolado profético. E eu sempre digo às pessoas, você tem que acreditar no seu profeta. Você tem que acreditar em alguém. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar em Deus. Porque olha, meus amados, a fé é a base da vida. Eu posso ter um doutorado em Harvard. Eu posso ter mestrados, eu posso ter pós-graduações, eu posso ter um currículo tremendo, assustador.com. Mas se eu não tenho fé em Jesus Cristo, eu não sou nada. Nada. Jesus disse isto. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, o momento que estamos vivendo é um momento de reflexão. A política está mal? Está. A economia está mal? Está. A sociedade está agitada e amedrontada? Está. Muitos até estão estranhamente infelizes na sua vida pessoal. Algo está bloqueando o contentamento da vida. Há pessoas me ouvindo e vendo que estão sob um esmagador sentimento de frustração. Eu vou mais longe, até de raiva. Então, nunca é tarde para uma reavaliação, para se entender as causas dos sentimentos negativos, dos comportamentos dúbios. Um filósofo, Spinoza, dizia: é inútil chorar, é inútil aumentar a indignação. O que é preciso é compreender a vida. Eu quero repetir essas palavras de Spinoza, porque talvez você diga, bom, mas eu já tenho chorado muito. Ou então eu tenho aumentado a minha indignação com os panelaços. Mas você precisa de compreender a vida. É assim mesmo. Este mundo que vivemos não é exatamente um paraíso. Nós temos que compreender a vida, temos que compreender as regras da vida. E isto só se houver fé, Bíblia e cristianismo. É preciso compreender a vida. Então você sabe, quantas pessoas chegam até mim que passaram anos por caminhos e atalhos escusos e escuros. Bateram cabeça, caíram, se levantaram. E você sabe, não se refazem caminhos facilmente. Essa coisa de dizer assim, não, faz uma oração e resolveu. Põe um copo d'água, a tua vida mudou. Isso é uma grande mentira. Caminhos se refazem com experiências com Deus. Porque há pessoas que tiveram experiências duríssimas no seu passado, que deixaram marcas. Olha, uma pessoa que sofre violência sexual, abuso sexual, violência verbal,
agressão, rejeição. Sabe o que é um filho ouvir anos, um pai dizer, olha, uma mãe dizer, eu não queria que você nascesse, eu tentei abortar você. Então, a igreja existe. E a palavra de Deus ensina como corrigir. A igreja ajuda a corrigir os desajustamentos, os fracassos, que às vezes começam, conforme eu disse, lá na infância. Depois é difícil. Quem não teve uma relação adequada com os pais, porque as grandes marcas vêm lá da infância. Quem não teve uma relação adequada com os seus pais, sozinho, não vai sair do abismo mesmo. Não vai sair do abismo. Uma pessoa que é criada num lar onde há um pai alcoólatra, ou uma mãe desinteressada que não ama, ou um casal que simplesmente rejeita os filhos, isso é um abismo. E para sair desse abismo, só a fé. No livro bíblico, livro de João, no capítulo 14, versículo 6, diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse que é um dos caminhos. Ele é o caminho. Ele é o único Deus. Ele é o soberano Deus. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Essas três expressões, caminho, verdade e vida, sintetizam o Evangelho da graça de Deus. Então, o caminho não tem outro, senão atalhos. O caminho é Jesus. Entregue a sua vida a Ele. A verdade, você não encontra em nenhum livro sobre esta terra. O único livro sagrado que existe é a Bíblia, a palavra por excelência. E vida. Vida porque quando você começa a introspectar a palavra no seu coração, você começa a perceber que os sentimentos de morte, de desespero, de angústia, de medo, de frustração saem e a vida se estabelece. Então é preciso viver a fé que tanta gente tem perdido no nosso país. Eu quando ouço pessoas dizerem, eu não acredito em ninguém, essa pessoa já perdeu a fé nas pessoas. Quando ela diz, não acredito em ninguém, ela está dizendo, eu também não acredito em mim. E por que se perde a fé? Porque o que a pessoa está vivendo não é fé legítima. É apenas um sentimento de crença. A fé em Deus não se perde. Ela é uma medida de fé que é dada a cada um, disse o apóstolo São Paulo. Talvez agora chegue o momento que muita gente está dizendo, apóstolo, eu quero reconquistar. Como reconquistar a vida da fé? Eu que estou vivendo desencorajado. Uma pessoa que vive desencorajada a seu respeito, ela é dramática, ela não tem autoestima. Então você não precisa exatamente de um psiquiatra ou de um padre para confissão. Você precisa de um ajustamento. Você que está temporariamente desequilibrado, confuso, sem forças para viver, você precisa de um ajustamento. E o único que pode fazer isso é o Senhor Jesus. Por isso eu vou orar por você agora. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, tua palavra no livro do Apocalipse diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Esta obra eterna de Jesus. Jesus viveu, Jesus deu a sua vida na cruz, derramou o seu sangue, foi ao túmulo, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado no trono. E a tua palavra diz que quem o recebe se torna poderoso Filho de Deus. Se é poderoso Filho de Deus, não é fracassado, não é humilhado, não é apoucado, não é diminuído. Deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Por isso, nesta hora, eu abençoo esta vida, deste homem, desta mulher, que sairá agora do fracasso para a vida vitoriosa.
da doença para a saúde, da derrota para a vida vitoriosa. Eu te abençoo, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Vou pedir ao meu diretor que me diga quanto tempo eu tenho do programa. Temos 5 minutos. Eu queria ter uma palavra de gratidão a Deus. Ontem, dia 20 de março, eu completei 63 anos de vida. Às 13 horas do dia 20 de março de 1953, quando a minha mãe, Laura Ferreira, e meu pai, Amílcar Augusto Ferreira, me receberam, eles não tinham ideia de que ali estava nascendo um chamado de Deus, um profeta, um bispo, um apóstolo. Passaram 63 anos. Como a vida passa rápido. Você não pode perder sua vida nesses desencontros da vida. E quem me deu a razão de viver, que me deu perspectivas, um futuro, foi exatamente a consciência do meu chamado. Eu sei, isto está intrínseco ao meu coração, que eu só estou aqui por um chamado de Deus. Ele tem sido a minha provisão, meu porto seguro, a minha rocha, o meu Pai, o meu amigo, o meu Senhor, o meu Salvador. Então a minha gratidão pelos primeiros 63 anos de vida e dizer que eu, Rosana, nossos filhos, nossa família, estamos muito felizes porque toda a nossa família está envolvida com a obra de Deus. Minha mãe, uma bispa lá em Portugal, com 92 anos quase, serva do Senhor. Então, minha gratidão. E dizer-lhe que hoje à noite, aqui na Catedral Cristo Vive, teremos uma grandiosa reunião que é o Ministério de Oração. Bispo André e Bispa Cristiane dirigem com um grupo de pastores poderosos esse trabalho que é uma marca histórica para o nosso ministério, que é a congregação profundamente enraizada nas questões da oração. Muitas coisas maravilhosas têm acontecido. Eu quero lhe desafiar para conhecer, para que você venha conhecer o nosso ministério. Aqui é a Catedral Cristo Vive, nós estamos mostrando. Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá. Rua paralela a Cândido Benício, próximo BRT da Pinto Teres, da 28DP. Pontos de referência para o seu GPS. Mas hoje vamos ter este grandioso encontro de oração. Amanhã, às 10 da manhã, Escola Bíblica com o Bispo Daniel. Tudo o que estamos fazendo agora é a defesa de 150 teses de pró-reforma protestante. O apóstolo Miguel Ângelo tem cerca de 350 teses defendidas e estou relançando, fazendo uma releitura de novas 150 teses. Então, eu estou muito entusiasmado com esta ideia da verdade libertadora de Deus. Então, quero lhe desafiar também para quarta-feira que vem, às 7h30 da noite, com o apóstolo Miguel Ângelo. E mais uma vez, vamos tratar de assuntos de reforma, ou seja, você sabe, existem duas palavras, a lei e a graça. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Aquilo que é Moisés, mandamentos aos judeus, e aquilo que é graça, Jesus, aos gentios. Eu sou um pregador da graça de Deus. Nosso ministério não mistura lei com graça, porque lei e graça é desgraça. Jesus trouxe a graça e a verdade, Moisés trouxe a lei. Mudou o sacerdócio, muda a lei. Então nós estamos ensinando o povo a viver vitoriosamente com as doutrinas da graça. E nesta quarta-feira eu vou dar início aos assuntos que movem o coração do povo de Deus, porque movem o coração de Deus. Vamos falar sobre a falsidade do livre-arbítrio. Eu quero que você entenda isto, que livre-arbítrio não está na Bíblia Sagrada. Depois, no próximo domingo, será a Páscoa. E na Páscoa eu vou ensinar a igreja sobre a verdadeira liberdade de Cristo através da Páscoa.
vamos ter uma grande cantata, um espetáculo espiritual, vai ser uma bênção muito grande. Durante a semana, eu vou lhe dando boas notícias. Se você ligar para mim, pelo 30 17 90 90, eu vou lhe oferecer o meu livro, Você é um dos Nossos. Ligue para nós. Esse livro é um presente de Deus para a sua vida. Amém? Muito bem. Vamos agora ao final do programa. A gratidão que eu tenho imensa é total, primeiro ao Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador e Redentor, ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para que o Evangelho seja pregado, e aqueles que estão entendendo que numa hora tão grave quanto a que o país está vivendo, há um ministério que é uma cidade-refúgio, que é um porto seguro. Venha estar conosco. Amanhã eu volto. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, a amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da igreja, todos juntos dizemos graça e paz. Fé. A fé é a força mais transcendental desta terra. Graça e paz. Viva por fé. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.